eu sou a Tainá. Oi, eu sou a Bárbara e a gente vai fazer o trabalho de história. Como todos sabem, o Brasil passou por uma ditadura, a Era Varguista. Com seu fim, as pessoas só pensavam na democracia, lutar por seus direitos e liberdade, surgindo assim vários grupos populares, sempre taxados de socialistas pelos conservadores, capitalistas. João Goulart defendia a população mais pobre, que as reformas de base, que preferia a reforma agrária, o capital das empresas estrangeiras deveria ficar aqui no país e o controle do capital fazia com que a elite ficasse no prejuízo. Os direitos do trabalhador despertava mais ainda o ódio dos empresários. Mais tarde, a elite brasileira, militares e alguns estrangeiros deram um golpe em Jango e criaram uma ditadura militar, a mais pesada de todos os tempos. As mais terríveis torturas à oposição ocorreram nesse período. Com a suspensão da Constituição de 1946, criaram-se vários atos constitucionais, entre eles o quinto, o mais turbulento de todos. Porém, tiveram problemas com empréstimos estrangeiros e crises, como a crise do petróleo. Com o agravamento desses problemas, o regime estava cada vez mais afundado e as organizações populares voltaram a se reorganizar. A economia estava na ruína. Vamos falar agora um pouco sobre a cultura brasileira. Principalmente após o golpe militar, os artistas passaram a se expressar pela arte, expressando seu desprezo pela política e pelos problemas que o mundo passava. Embora em uma ditadura, os artistas tinham espaço para se manifestar. Depois do AI-5, esse tipo de expressão foi proibido severamente, e muitos foram presos, perseguidos e passaram a usar a metáfora, uma saída para driblar a censura. O cinema novo foi um movimento que revolucionou o cinema brasileiro. Ele mostrava a realidade brasileira como a miséria e subdesenvolvimento. Foi revolucionado também a linguagem cinematográfica e foram introduzidos vários recursos. Um deles é o flashback. E você, Bal, o que me diz sobre isso? Bom, os artistas não criticavam só, muitos abordavam sentimentos e cotidiano, por exemplo, através da música. Surgiu daí os tropicalistas, sabe o que é, né? Para quem não sabe, tropicalista era o ato de unir os instrumentos estrangeiros com o instrumento brasileiro, como por exemplo a guitarra e o berimbau. E jovem guarda, o que seria isso? Era uma mistura de rock e pop. Os adeptos tinham uma própria gíria e nas canções serviam as preocupações da juventude. Para terminar, em 1960 a TV foi revolucionada. Os programas que antes eram ao vivo passaram a ser gravados, garantindo maior qualidade e audiência. A TV então passou a assistir praticamente todo o Brasil. Em 1970 teve o crescimento da Rede Globo, que era aliada ao regime militar. Por isso, só passava propagandas a favor do governo e atingir praticamente todo o Brasil. Em 1970 teve o crescimento da Rede Globo, que era afiliada ao governo, por isso só dava elogios ao mesmo. Nada era contra. Em 1984, milhões de pessoas convocadas por partidos políticos e entidades da sociedade civil, opostas ao regime militar, saíram às ruas com o intuito da retomada das eleições para presidente. Para ser aprovada, era necessário 2/3 dos votos. Com isso, era possível a volta de um presidente no Brasil. Diante da pressão, os militares conseguiram reprimir algumas manifestações e os militares ameaçaram fortalecer a ditadura. Mas, diante de tanta pressão, foi feita a votação. E eles receberam mais do que a metade do voto, porém faltaram 22 para formar 2/3. A derrota provocou uma grande frustração no país. Sendo assim, mais uma vez o presidente seria eleito pelo colégio eleitoral de forma indireta. A Constituição de 1988 dava muitos privilégios aos trabalhadores, e ela está em vigor até hoje. Ela previa eleições diretas, independência dos 3 poderes, voto obrigatório, proibição à perseguição da oposição, direitos trabalhistas e proibição do racismo. Em 1986, com a crise econômica, o governo de Sarney criou o Plano Cruzado. Foi implantada uma nova moeda, os salários das pessoas estagnaram-se, as taxas de juros foram diminuídas. Mesmo assim, o plano acabou fracassado, já que o governo de Sarney não conseguiu controlar a crise. Com isso, a inflação só aumentava. No ano de 1989, iniciaram-se as eleições diretas e destacaram-se 2 candidatos, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor era conhecido pela elite, já que tinha nível de escolaridade, diferente de Lula, que era criticado por muitos por sua baixa escolaridade. Contudo, Collor tinha fama de o criador de Marajás, que eram funcionários públicos, que tinham privilégios e super salários. Neste período, os meios de comunicação serviam como propagação dos interesses dos candidatos, onde estes expunham o que fariam se eleitos. Collor vence as eleições, porém, este governo não deu tão certo. Collor demitiu muitos funcionários públicos, fechou ministérios e órgãos do governo e determinou cortes de gastos para manter o déficit público. Essas medidas não controlaram a inflação.
o presidente estava perdendo a popularidade. Várias foram as denúncias de corrupção e o Congresso Nacional deu impeachment ao presidente e ele seria impedido de governar. Ele foi afastado do cargo sem que houvesse um golpe militar ou uma rebelião militar. Jovem Guarda? O que seria isso? Era uma mistura de rock e pop. Os adeptos tinham uma própria gíria. E nesses escreviam as preocupações. Embora em uma ditadura, os artistas tinham espaço para se manifestar.